pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um dia colocando pressão no sol. Hoje a live vai ser sobre... Eu vou te falar três tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que já ouviram, né? Por exemplo, o conhecimento que vai levá-la para o próximo nível e não fizeram nada. Tem as que ouviram e fizeram alguma coisa. E tem também aquele tipo de pessoa que não ouviu, né? E eu acho que assim, o conhecimento, a sabedoria, ela não basta só se ouvir, não basta só eu te ensinar algo e você não coloca em prática, né? Nada adianta teoria sem prática. Lembra da lei de Pareto? 20% dos teus, 20% do esforço é responsável por 80% do resultado. Isso significa que 20% do estudo é igual a 80% de prática. Então, se tu não praticar, tu não vai conseguir aprender. Quando a gente ensina, por exemplo, a gente aprende 2, 3, 4, 5 vezes mais. Então, a gente retém mais esse conhecimento, né? Mas vamos lá, vamos por que interessa nessa live. Essa live eu estou a fim de falar sobre os 3 tipos de família, né? E vamos lá, né? Então tá, tem a família de origem, que é a família de onde você veio. Essa é a número 1, família de origem. Tem a família do cônjuge, que é a número 2, que é você e sua esposa. E tem a família número 3, que é a família, são os filhos, né? E qual que vem em primeiro lugar ali? Você tem que entender que a família número 1, que é a família de origem, você tem que ressignificar ela. Por quê? Porque a número 2 é em primeiro lugar, né? A partir do momento que você casa, que você une ali com uma outra pessoa, né? Com sua esposa, ela vem em primeiro lugar, entendeu? Porque ela vai ser a tua companheira que vai participar do teu propósito. Ou seja, ela vai te ajudar a trilhar um novo percurso. Não quer dizer que você deve esquecer da família 1, a família de origem, seu pai, sua mãe. Só que você tem que falar para o seu pai e para sua mãe o seguinte: a minha esposa vem em primeiro lugar agora. Entende? Isso é muito forte. Tem gente que não consegue se apegar de pai e mãe, né? E aí não consegue evoluir. Porque o pai e a mãe da gente, a gente tem que ser muito grato a ele, porque eles nos trouxeram para a vida. E assim, o dom mais precioso que tem, né, a coisa mais preciosa que tem é a vida. É saber trabalhar com aquilo que você tem, né? E foram eles que nos trouxeram para essa experiência mundana. Então, assim, a gente tem que ser muito grato a eles por isso. E a gente tem que honrar pai e mãe. Mas quem vem em primeiro lugar agora vai ser a tua mulher. Entende? Então, tua mulher tem que vir em primeiro lugar. Terceiro, filhos, né? Então, você deve pensar assim: não, mas meu filho, caso eu separar, caso acontecer alguma coisa, o meu filho tem que estar em primeiro lugar, né? Muita gente pensa assim, principalmente quem é pai e quem é mãe. Mas o que acontece? Os filhos, eles servem para multiplicação, eles vão multiplicar o DNA da família. Então, assim, quando seu filho tiver maior, tiver casado, né, você não vai chegar para ele e vai falar assim: eu sou mais importante que a sua esposa, porque não faz sentido, entende? Você tem que treinar cada filho na sua individualidade e cada um tem que, de certa forma, mostrar o que tem para o mundo, e você deve soltar ele e não ficar. Tem mãe que tem a síndrome do ninho vazio, né, que não consegue soltar o filho ou a filha ali de jeito nenhum e torna essa pessoa limitada, uma eterna criança. Então, o que acontece? Os seus filhos, eles vêm em segundo lugar depois da sua família de origem. Então, primeiro esposa, cônjuge, segundo filho, terceiro a família de origem. Todas você deve honrar, mas primeiro a tua esposa. Entende? Então, assim, entenda que isso que eu falei é sobre
lidar melhor com o relacionamento. Mas aí tem muita gente que pensa assim, não, mas meu relacionamento, você sabia que 80% de quem está morando junto, de quem está casado, o desejo deles é a separação? Muito problema aí é derivado porque, problema, por exemplo, a gente tem, a nível subconsciente, a gente é programado quando a gente é criança. E o que a gente vê, geralmente? Né? Os nossos pais, a maioria deles, né, 95% ali, não tem sabedoria necessária para poder edificar um lar do jeito que deve ser. Então, o que acontece? A gente cresce e a gente acumula bloqueios ali ao longo da vida, certo? E a gente vê um tipo de relacionamento, por exemplo, não, minha mãe teve tal relacionamento com meu pai, né? Aí a gente pega aquela base que a gente teve, né? Porque a gente modela, inclusive tem um estudo em Michigan, nos Estados Unidos, que fala que crianças modelam os pais e amigos próximos. Isso é por conta da frequência, né? Por exemplo, a ambiência do lugar que a pessoa está modela o que ela vai fazer. É a mesma coisa de eu te falar que, dependendo, se me mostra os seus amigos, eu vou te mostrar o resultado que você vai ter. Entende? Ou ele vai ser bom, ou ele vai ser ruim. Então, assim, pense o seguinte: se a ambiência gera o resultado, vocês. Só um minuto. Vocês devem estar numa frequência mais alta, né? Pronto. Pedi um pouco da linha de raciocínio aqui. Vamos lá. Aí tem muita gente, né, que fala, meu relacionamento tá ruim, 80% da vontade dos casais hoje é se separar. Então, o que a pessoa deve fazer baseado nisso, né? Eu aprendi com o Pablo Massa o seguinte, que se a pessoa não investe em treinamento, quer dizer, se a pessoa não investe em seleção, ela tem que investir em treinamento. O que significa isso? Significa que namoro, noivado, foi feito para dar errado. Então, assim, passou no teste ali, casamento. Então, no casamento você já tira essa ideia de que vai dar errado, ou de, enfim, você tira isso da tua cabeça. Porque não é para dar errado. E não pode dar errado. Se der errado é porque tu é fraco demais. Essa é a verdade. Mas fulana, ela é assim, ela tem esse jeito. Amigo, eu falei que a ambiência muda tudo. Se tu tem a frequência alta, né, tu vai levar a frequência daquela casa. Só que tu tem que ser forte e manter a palavra que tu fala que vai fazer. Por exemplo, se eu falo que vou me comprometer a acordar tipo 5 horas da manhã e tomo um banho gelado, minha esposa vê que eu tô realmente mudando ali e tal, o que ela vai perceber? Fala assim, nossa, ele tá diferente. A tendência de um ambiente onde as pessoas têm a frequência mais alta que a sua é essas pessoas aumentarem a frequência, entende? Na maioria das vezes. Se a tua frequência for muito alta, né? O que acontece quando tem uma pilha carregada e uma descarregada? Elas igualam a mesma frequência, certo? Então, geralmente pode acontecer da minha frequência abaixar um pouco, mas ela vai subir de novo, por conta do que eu sou, do que eu emano para o universo, por conta dos meus princípios, por conta do que eu faço todo dia, entende? Então, não deixe minha frequência baixar. Então, você pode ver que a pilha ela pode estar uma descarregada e uma carregada. A que estava totalmente descarregada, ela se mantém. Então é como se essa daqui passasse um pouco de energia para a outra. Depois eu carrego a minha de novo e passo mais energia, até as duas se igualarem ali. Entende? É isso que acontece com a frequência. Então, se teu relacionamento está ruim, está acontecendo alguma parada com ele, tu tem que entender o seguinte, que o momento não define o resultado final. Então, eleva a tua frequência e tira esse trem da tua cabeça. Tô apanhando, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Cara, se tá acontecendo esse tipo de coisa no teu relacionamento, aí o que tu tem que fazer? Tu tem que, principalmente se tu for mulher, tu tem que
ligar pro teu sogro, ligar pro teu pai e falar com eles o seguinte, falar, ó, eu não aceito isso que está acontecendo aqui em casa, ele tá falando que vai me bater, tá falando que vai fazer tal coisa, coloca os três juntos e deixa o pau quebrar, e sai da casa, some. Depois vocês conversam, depois vê o que vai acontecer, entende? Mas não deixe isso acontecer. Seja forte e não deixe a homem nenhum te colocar não. Então tá, vamos lá. Então, a questão da ambiência do relacionamento, ela vai mudar o resultado do relacionamento, né? O que eu falo, prosperidade em todas as áreas da vida. A prosperidade, ela tem que começar em casa, tem que começar no relacionamento, porque é o exemplo que tu vai passar para teu filho, é o exemplo que tu vai passar para o mundo, é o teu relacionamento, as pessoas vão ver e vão modelar, entende? As pessoas que estão perto de você vão modelar ali. Então, é isso. Para tu conseguir prosperidade, tu tem que estar num ambiente onde seja tranquilo. Lembra que eu falei que sobre acordar cedo? A frequência, por exemplo, eu acordo 4h59. 4h59 a frequência é diferente. É um ambiente onde não tem barulho, não tem trânsito, não tem ninguém atrapalhando. Então, assim, é um ambiente tranquilo, a frequência é mais alta. Então, é diferente. Você sente ali que é diferente. E o que acontece? A partir do momento que tu começa a entender que, não, para mim ter prosperidade financeira, primeiramente eu preciso ter um relacionamento bom. Então, eu tenho que antes cuidar do meu relacionamento, da minha casa, para conseguir ali, de fato, com que as outras áreas da vida, para me transcender qualquer problema, né? Primeiro você tem que entender que prosperidade é uma questão que tem níveis, né? Nível de relacionamento, nível de dinheiro, tem vários níveis da prosperidade. E o primeiro nível que tu tem que, muita gente, não, depois que eu arrumar dinheiro, eu melhoro meu relacionamento, eu melhoro meu lazer, melhoro isso, melhoro aquilo. Só que se tu não melhorar teu relacionamento, né? Relacionamento foi feito para foi feito como se fosse uma mola. Um tem que impulsionar o outro, entende? Não é competir, não é esse tipo de coisa. A partir do momento que você começa a olhar com o relacionamento ser algo como competição, algo como disputa, vira um inferno. E muita gente não sabe, né, sobre a questão do como arquétipos atuam no relacionamento, né? Arquétipos são símbolos de poder, imagens, símbolos que emanam energia de forma que a pessoa ela vai sentir uma reação. Então, a partir de arquétipo, a gente consegue aumentar o nível de dopamina, ocitocina, neuroadrenalina, todos os hormônios, todos os neurotransmissores ali. Então, a partir de usar um determinado tipo de arquétipo, você promove um tipo de mudança. Por exemplo, tem tal pessoa que está usando uma águia, né? A águia é um dos arquétipos mais poderosos que existem, só que a pessoa que usa tem que tomar muito cuidado, porque ele trabalha a nível subconsciente. Lembra que 95% é subconsciente e 5% é consciente. O subconsciente é como se fosse um computador rodando em segundo plano, né? E quando o consciente precisa de alguma coisa, né, com um clique ele acessa o subconsciente. Então é onde fica guardado memórias, crenças, padrões. O subconsciente ele é responsável por regular tudo no nosso corpo. Então ele é muito importante. Então o arquétipo ele atua a nível subconsciente. E a pessoa que está com relacionamento ruim, às vezes ela não entende. Ela pode estar utilizando um arquétipo ruim, né? Eu vou dar exemplo de arquétipo ruim aqui. Rato, por exemplo, é o pior arquétipo que existe, né? Não vejo porquê de uma pessoa ter uma imagem de rato na casa. Morcego, tartaruga, o que representa, por exemplo? Lentidão, papagaio, por exemplo, fala muito, e ao mesmo tempo colaria, não consegue se comunicar direito. Cara, são arquétipos ruins, né? Arquétipos para o relacionamento, né? Por exemplo, se tu tá utilizando águia, né? Eu tô aqui, meu relacionamento ele tá ruim. Então vê que símbolos, pode ser qualquer símbolo que seja na sua casa. Por exemplo, isso aqui é uma placa que representa 100 mil de faturamento.
né? Símbolo de saque na plataforma, né? E isso pode ser um quadro, isso pode representar, isso é um símbolo. Então o que que representa? Vitória, conquista. Então a partir do momento que eu tenho ele aqui, eu sei que eu vou conquistar mais coisas, entende? E conforme cada placa que eu vou ganhando, o meu nível vai subindo. É mais ou menos assim que funciona. Eu vou fazer uma live sobre arquétipos ainda e vou explicar melhor como é que funciona. Mas resumindo aqui, se tu tem uma águia, a águia ela só pode ser usada no ambiente de trabalho. Você tem que ver como que ela lida com o teu subconsciente, como que você se sente ao usar ela, né? Ela é um arquétipo, um dos mais poderosos que tem. Libera muita dopamina, e tanto é que se você utilizar um cordão que tem uma águia escancarada assim, ou se tiver alguma tatuagem, sei lá, e se for para um ambiente de trabalho, o próprio chefe, o próprio CEO do lugar, você não vai conseguir manter muito tempo naquele lugar, não. Você pode ter certeza que você vai ser mandado embora, porque a águia é o topo da cadeia alimentar. Imagina que teu chefe, ele use cavalo ali, né? No ambiente de trabalho dele tem vários cavalos ali, e cavalo significa força, trabalho. O que acontece? Vai ser ruim ali para o seu chefe, ele vai te olhar como uma ameaça e você vai ser mandado embora. Não tem como. Ah, duvida? Então usa para ver. Usa e depois me fala. Quanto tempo você vai durar? Só usa e me fala. Se não vai aumentar o nível de energia. Aí, como é que faz para usar usar esse tipo de arquétipo? É só ter uma imagem dele em algum lugar que você fique e passe bastante tempo. Aquilo vai atuar a nível subconsciente e vai te dar o poder necessário que você precisa para acontecer alguma mudança. Então a gente trabalha também arquétipos em relação à mudança, né? A gente introduz arquétipos ali na vida. Só que se tu tem um relacionamento, não use, porque senão vai dar ruim. Entende? Então você tem que pesquisar sobre isso. Qual arquétipo eu posso utilizar no meu relacionamento que vai melhorar o meu relacionamento? Entende? Cada animal, cada símbolo, você tem que sentir o que aquilo emana, né? Se, por exemplo, você olha para uma imagem de uma tartaruga, você sabe que ela representa lentidão, então sua vida vai andar mais devagar, entende? Você olha para um rato, você vai ver que ele simboliza desorganização, desgraça, só coisa ruim. Então, assim, aquele é o pior símbolo que tem. Então, pense bem no que vocês têm aí dentro da sua casa. A tarefa é vasculhar a casa, né? Ah, tem vaca aqui. Vaca é animal de corte, é horrível, né? Tem macaco também é horrível. Cara, vocês têm que entender e estudar cada símbolo que tem na casa para ver como é que isso atua a nível subconsciente. Ah, não acredito nisso. Tá bom. Não, os três tipos de pessoas que eu falei que existem, né? É os tipos de pessoas que ouvem e não fazem nada, os que ouvem e aplicam e têm resultado, e as que nunca ouviram, né? Se você quer continuar no lugar das que ouvem e não fazem nada, teu resultado vai continuar o mesmo. Tá tudo bem, cada um tem a vida que merece, tá ok? Então, eu tenho a minha vida, eu mereço o que eu acho que eu mereço, e tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, continuando a falar de relacionamento. O que você tem que fazer, né? Já que a família de origem ela é importante, ela tem que ter o seu lugar ali, só que a família mais importante agora é a do teu cônjuge. Então, você tem que desconectar dos seus pais, entende? Parar de levar problema para eles, se levar problema, aconteceu tal coisa na minha casa. Já aconteceu isso aqui, né? Uma vez eu já levei problema. E o que acontece quando você leva problema de um lugar para outro? A frequência deles vão te dizer o que fazer. E geralmente vai ser mais baixa que a sua, né? Então, assim, baseado no relacionamento que seu pai tem, você quer levar algum problema para ele? Essa é a pergunta que eu te faço. Ele vai te falar o que fazer. E na maioria das vezes vai ser errado. 99% das vezes vai ser errado. Porque os filhos têm que ser melhores que os pais. Então, não é uma competição. Que os nossos pais, eles
nos treinaram. Então, a gente tem que ser melhor do que eles. Eles fizeram com amor, entende? Então, a tarefa que a gente tem que fazer é só ser melhor do que eles. Eles deram tudo, todo mundo dá só aquilo que tem. E é o que a gente tem que fazer. A gente tem que entregar, absorver o de melhor que eles nos passaram. Ressignificar os bloqueios, as crenças limitantes, né? Por exemplo, fala uma crença. Uma crença deixa eu pensar. Por exemplo, não gasta mais aquilo do que... Não gaste mais do que tem, ou porque pode faltar. Tá, esse tipo de mentalidade de pode faltar gera escassez. Ou seja, a escassez ela atrapalha a prosperidade. É um movimento contrário, entendeu? É uma frequência contrária. Quando elas se chocam assim, elas se repelem. Então, como é que você vai atrair uma coisa se dentro do teu subconsciente está outra? É impossível, entende? Como é que tu vai atrair um relacionamento de sucesso sendo que você só pensa em besteira? Então, primeiro você tem que limpar esse HD, né? Eu diria SSD, né? E colocar para dentro as coisas que vão te levar para um próximo nível. Tá, vamos lá. Fez isso, as coisas vão melhorar. E para finalizar a live, eu só vou falar que a gente deve seguir o nosso coração, né? Se vocês não sabem, quando a mulher está grávida, o útero, a primeira coisa que faz é o coração. A primeira coisa que dá para ouvir ali é o coração da criança. Então, assim, ele é o primeiro órgão formado no útero, depois vem o resto. E o coração, ele também é a fonte maior do nosso corpo, né? Ele é onde que gera o maior campo eletromagnético. Então, vocês têm que entender que o coração ele é muito importante, né? E o que as pessoas fazem? Quando as pessoas se desconectam da energia, da sabedoria inata, do amor do coração, elas começam a ter problema, medo, começa aquela mentalidade de sobrevivência, né? Tudo que ganha é para sobreviver, começa um monte de crença. Então, o coração ele é a intuição. Tem uma live que fala sobre isso. Ele nos guia para o que a gente precisa saber. Então, assim, o coração ele tem que estar limpo. Então, não leve problema para a casa dos seus pais, não durma brigado, brigou. Brigas são importantes, ressignifica rápido. Entenda que a tua fase atual não define o teu futuro. Isso são coisas ali que você tem que entender que não é aquilo que fizeram com você, é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Entende? Então, do mesmo modo que nossos pais nos treinaram, a gente tem que treinar os nossos filhos individualmente. Cada um tem uma essência individual, né? E a partir do coração a gente consegue, que ele está limpo, a gente consegue sentir tudo, né? Por exemplo, você consegue, se você estiver perto de uma pessoa, talvez algumas pessoas não sentem isso, né? Eu tenho uma sensibilidade um pouco maior, eu consigo sentir a energia da pessoa. Talvez eu consiga até pegar os problemas dessa pessoa, né? Tipo assim, o que está acontecendo? Só pelo que ela fala. Lembra que Salomão falava que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quer dizer que você não é feio, você só está com o coração cheio de coisa ruim. Então, assim, entenda que o coração ele é a bússola, ele te guia, né? E através do campo eletromagnético do coração você consegue ler a frequência das outras pessoas. Muita gente ainda não tem essa capacidade, todo mundo consegue desenvolver isso. E você consegue entender, por exemplo, aquele sócio ali, ele só quer ganhar dinheiro. Ele não quer te agregar nada. Ele só quer dinheiro. Aquela pessoa ali é um bandido. Então, dá para identificar isso, entendeu? Então, antes de fazer um negócio, antes de lidar com algum tipo de pessoa, colocar esse tipo de pessoa na tua vida, lê o coração dessa pessoa. É aquele negócio que eu falei. Quem não investe em seleção vai ter que triplicar o investimento em treinamento. Então, assim, o namoro, o noivado, ele foi feito para dar errado. Então, você tem que fazer de tudo para dar errado.
Porque as pessoas só mostram quem elas são no problema. Ninguém mostra quando está tudo bem. Está tudo bem, a frequência está alta, né? Só vai colocar o lado bom da pessoa, o lado, né? Então, a partir do momento que começa a ter problema, coloca confronto com essa pessoa, né? Se você está no namoro, no noivado, você tem que confrontar, você tem que, para ver quem realmente essa pessoa é. Então, foi feito para dar errado. Então, tem que investir em seleção, saber selecionar bem com quem você quer passar o resto da tua vida, né? Só que também entenda que ninguém é perfeito. Do mesmo modo que você não é, você tem defeito, outra pessoa também vai ter, e você tem que saber diferenciar ali, saber assimilar o que você não vai conseguir achar uma pessoa perfeita. Só que você tem que achar uma pessoa, né? O teu coração ele vai te dizer, não, essa pessoa aqui eu quero passar o resto da minha vida com ela. Essa pessoa que ela agrega na minha vida. E a partir disso, ter uma vida ali e junto, lembra da mola. Essa pessoa vai te impulsionar. A gente tem que impulsionar o cônjuge da gente. A gente não tem que competir, não tem que atrapalhar. Cara, a gente está numa experiência onde Deus manda uma pessoa para você, né? E isso é uma bênção. Você não tem que ficar competindo com isso. Você tem que ajudar. Os dois têm que crescer junto. Quando tem um yin e um yang forte, né, a energia masculina e a feminina forte, nesse casal, nessa casa vai ter prosperidade, vai ter abundância em todas as áreas da vida. É isso que você... Talvez você não queira me ouvir falar isso, né? Porque talvez sua frequência seja baixa demais. Mas se tu chegou até o final, acredito que você queira mudar alguma coisa dentro dessa cabecinha aí. Beleza? Então espero que tenham gostado dessa live. É isso. Tamo junto. Passei um pouco do meu conhecimento, né? Não deu para passar tudo, porque senão ficaria aqui facilmente mais de 1 hora. Mas eu tentei resumir os pontos mais importantes ali e passar para você. Com tudo isso que você fazer, a questão do arquétipo, de saber a ordem das famílias, né? Que entender que sua esposa ela vem em primeiro lugar, não levar problema para casa dos seus pais. Tudo isso vai levar o teu relacionamento para um próximo nível, né? Inclusive, usar certos tipos de arquétipo ali para melhorar o teu relacionamento. Lembra, animal de poder, não utiliza no quarto em que você dorme com a tua esposa, na sala, é só em ambiente de trabalho, de preferência fora da casa. Porque isso vai gerar um nível de dopamina muito alto, né? E mesmo assim, em ambiente de trabalho, você tem que tomar cuidado, pela questão que das pessoas, elas não vão te suportar. Você vai, cara, é um animal de poder, né? Eles vão sentir uns patinhos ali e imagine o que acontece quando tem pato e entenda que a águia não voa com pato. Então você, logicamente, ele vai estar descartado daquele negócio. Então é isso, tamo junto.